E aí, galera, beleza? Para honra e glória do nosso Deus Cristo, estamos hoje no dia 31 de 365 dias, agora no ano 2026, com o Senhor, em nome de Cristo Jesus. E seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Inclusive, aproveitando que você está aqui agora, se inscreve para amanhã, dia 1º do 2 de 2026, para honra e glória do nosso Deus Cristo. E vai ser, no caso, o nosso dia... Que dia vai ser? Vai ser o dia 32, né? E é isso aí, se inscreve para amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. E curte também, curte para que o reino dos céus ele chegue a mais gente, mais pessoas, mais almas, mais vidas e Cristo se alegre. E é isso aí, vamos correr, que Jesus é bom, que importa. Números capítulo 4, vamos lá. Os coatitas e suas responsabilidades. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, versículo 2: Façam um recenseamento dos coatitas da tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos os seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com um couro. Estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e a colocarão a vara no lugar santo. A vara no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para o incenso, as tigelas e as bacias para a oferta derramadas e os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão um candelabro usado para a iluminação e as suas candeias, e suas tesouras de aparo, e seus apagadores e todos os jarros para os seus suprimentos de óleo. Em seguida, embrulharão com todos os utensílios numa cobertura de couro, e colocarão num suporte para carregar. Sobre o altar de couro estenderão um pano azul e o cobrirão com couro, e colocarão as suas varas no lugar. Sobre o altar de ouro, no caso. Usarão couro para cobrir. Apanharão todos os utensílios usados na ministração do santuário. Depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir, os colocarão no suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração do altar, os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias de aspersão. Sobre ele estenderão a cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São estes os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eliezer, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e tudo que nele há, isso é, seus utensílios e seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e Arão: Não permitam que o ramo dos clãs do clã não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa, o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Os gersonitas e as suas responsabilidades. E o Senhor disse a Moisés: Faça também o recenseamento dos gersonitas, pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam serviço na tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro e a sua cobertura, e a cobertura externa do couro, e a cortina da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio,
que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada e com as cordas e todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo que devem fazer e carregar, estará sob a direção de Arão e dos seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo que tiver que carregar. Esse é o serviço dos clãs dos Gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Os Meraritas e suas responsabilidades. Conte os Meraritas conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir. E aí você vê, 30 e 50 anos. Olha, quando foi que Jesus começou o ministério? Então, Jesus começou o ministério com justamente 30 anos. E o ministério de Jesus foi um ministério de 3 anos. Ele começou com 30 e terminou com 33. Aptos para servir, para que façam serviço na tenda do encontro. Essa é a responsabilidade deles no serviço que deverão realizar na tenda do encontro. Carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Esse é o serviço dos clãs meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro está sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. O recenseamento dos levitas. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, tá vendo? 30 e 50 anos, aptos para servir, para que fizessem o serviço na tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs. 2.750 homens e 37. Versículo 37. Esse foi o total de recenseamento dos clãs coatitas que serviram na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço na tenda do encontro. Foram contados conforme seus clãs e famílias, 2.630 homens. Esse foi o total de recenseamento dos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os Meraritas foram contados conforme os clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço na tenda do encontro. Foram contados conforme seus clãs, 3.200 homens. Esse foi o total de recenseamento dos clãs Meraritas, que serviram na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Assim Moisés e Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme seus clãs e famílias. E aí você vê, interessante que essa contagem só aconteceu depois de haver sido feita a contagem das outras tribos. Por quê? Porque as outras tribos elas estavam sendo contadas para organização, para guerra, para suprimento, para mantimento, para trabalho, para coisas externas. Mas Deus colocou para a tribo de Levi ser contada só depois das outras 11 tribos serem contadas. Por quê? Porque a tribo de Levi, ela é o remanescente de Deus. Deus escolhe ela não para poder lutar, não para poder guerrear fisicamente, mas espiritualmente. Então Deus tem essa tribo com muito cuidado, muito carinho. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro somavam 8.580 homens, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. A cada um foi designado seu trabalho e foi dito o que deveria carregar. Assim foram todos contados, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Números capítulo 5. A pureza do acampamento. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mande para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto os homens quanto as mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E aí você vê, né? Mande os leprosos para fora para que não contamine os outros. Você vê, a ciência atual ela consegue entender isso. Mas Deus já estava falando isso há o quê? Há 5.000 anos antes de Cristo. Olha que coisa linda. Enquanto a ciência atual só vem entender isso agora século XIX, século XX, século XXI,
essa necessidade do isolamento, Deus, há 5.000 anos antes de Cristo, já estava falando isso, ou seja, há 7.000 anos atrás. A restituição por danos e prejuízos. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando um homem ou mulher prejudicar outra pessoa, e portanto ofendeu o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo a quem ele prejudicou. Mas se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, este pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual se faz a propiciação pelo pecado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. O teste da mulher suspeita de adultério. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe foi infiel, e o outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote com uma oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará o azeite nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada no jarro de barro e colocará na água um pouco de pó no chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial e a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz a maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum homem se deitou com você, e se você não foi infiel nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não lhe faça mal. Mas, se você foi infiel enquanto casada, e se contaminou por ter se deitado com um homem ou não, com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar esse juramento com maldição. Que o Senhor faça com que você, que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga enche e que você jamais tenha filhos. Que essa água que traz maldição entre em seu corpo, em sua barriga, e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: Amém, assim seja. O sacerdote escreverá essa maldição no documento e depois os lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz a maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme, e moverá ritualmente para o Senhor, e a trará ao altar. Então apanhará um punhado de oferta de cereal como oferta memorial, e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber a água. Se ela houvesse contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer ela beber a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela, incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição entre o seu povo. Se, porém, a mulher não houvesse contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Este é, pois, o ritual quanto ao ciúme. Quando a mulher foi infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua mulher, o sacerdote a colocará perante o Senhor e fará passar por todo esse ritual. Se a sua suspeita se confirmar ou não, o marido está inocente, mas a mulher sofrerá as consequências de sua iniquidade. Números capítulo 6. As regulamentações do voto de Nazireu. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes e as cascas. E assim, lá na frente, se Deus quiser, a gente vai ver
né? Se Deus quiser, nós vamos ler quem foi Nazireu e quem fez esse voto. E vou até dar uma dica. Ele era muito forte. Sansão. Sansão ele fez esse voto. A mãe dele fez esse voto em relação a ele. Então assim, nós vamos ver como esse voto foi desprezado e como a partir dali tudo aconteceu de péssimo na vida dele. Mas vamos lá na frente, se Deus quiser. Durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que eu termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará o cabelo crescer de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Mesmo que seu próprio pai ou mãe, ou irmão ou irmã morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repetidamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça 7 dias depois, dia da purificação. No 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos do sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu reconsagrará a sua cabeça, ele se dedicará ao Senhor pelo período de separação e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores porque ficou contaminado durante a sua separação. Este é o ritual do nazireu. Quando terminar o período de sua separação, ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali apresentará sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano, sem defeito como oferta pelo pecado, um cordeiro sem defeito com oferta de comunhão, juntamente com sua oferta de cereal, com a oferta de derramamento e com um cesto de pães sem fermento, bolos feitos da melhor farinha amassada, com azeite e pães finos, untados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Apresentará o cesto de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, juntamente com a oferta de cereal e a oferta derramada. E aí você vê toda a necessidade de cumprir de forma plena um voto. E lá na frente, se Deus quiser, nós vamos ler várias pessoas que fizeram votos com o Senhor. Votos muito sábios e votos que não tinham sabedoria. Mas fato é, se você fizer um voto com o Senhor, você não é obrigado a fazer um voto com o Senhor. Mas se você fizer um voto com o Senhor, olha, procura de toda forma cumprir, sabe? Porque Deus não obriga ninguém a fazer voto com Ele. Mas a partir do momento que você se compromete, cumpra, sabe? Em seguida, a entrada da tenda do encontro, o nazireu rapará o cabelo que consagrou e o jogará no fogo que está embaixo do sacrifício. Perdão, que está debaixo do sacrifício da oferta de comunhão. Depois que o nazireu rapar o cabelo de sua consagração, o sacerdote lhe colocará na mão um ombro cozido do carneiro, um bolo e um pão fino tirado do cesto, ambos sem fermento. O sacerdote moverá perante o Senhor como um gesto ritual de apresentação. São santos e pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Isso é o ritual do voto nazireu e de oferta dedicada ao Senhor, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar. Cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual do nazireu. Bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão a seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. E olha que coisa linda, olha como os israelitas serão abençoados. Olha como a bênção de Deus ela é ampla. E olha como a bênção de Deus ela é manifesta em várias áreas da vida ao mesmo tempo. Presta atenção aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. Que coisa linda, né? O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. E olha, graça aqui, Deus ele só está começando a mostrar. Porque o evangelho da graça chegou até nós por causa de Cristo. Mas aqui nós estamos começando a entender, ter um vislumbre, ter um entendimento muito longe, muito distante, muito, assim,
muito avassaladoramente distante do que de fato é a graça hoje. Mas hoje nós temos o entendimento da graça muito mais completo do que o que eles tinham aí nesse período. Fato é, te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e lhe dê a paz. E essa paz aqui não é a paz que o mundo tem. Não é a paz que o mundo pode ter. Não é a paz que o mundo pode sonhar, ou pode querer, ou pode imaginar. Não. É a paz de Cristo. É a paz do Senhor. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que excede tudo que a gente consegue imaginar. É a paz de Deus. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. E aí você vê, é o sacerdote quem proclama a bênção, é o sacerdote quem abençoa, mas é Deus quem confirma, é Deus que vai lá e abençoa. Por quê? Porque é ligado na terra, é ligado no céu, é ligado no céu, é ligado na terra. Então, todas as vezes que você vai lá e você abençoa alguém, ó, Deus te abençoe em nome de Jesus, na realidade ali você está sendo instrumento de Deus. E é aí que tá. Sempre que você abençoa alguém e aquela pessoa ela vive debaixo da bênção de Deus, ela de fato é abençoada. Mas sempre que você abençoa alguém e aquela pessoa não vive debaixo da bênção de Deus, aquela bênção para ela vai se transformar o oposto. Vai fazer com que aquela bênção mude a vida dela. Como a pessoa não vive bem, vai mudar para bem. Por quê? Porque a bênção sempre é positiva. Então, aquela bênção, se a pessoa está com Cristo, só vai aumentar a bênção que ela já tem por estar com Cristo. Mas se ela não está com Cristo, não tem problema. Ali foi dada mais uma oportunidade para aquela pessoa conhecer a graça de Deus, para aquela pessoa conhecer quem Deus é, para aquela pessoa ter a oportunidade de conhecer ao Senhor. Então, assim, o máximo que você puder abençoar as pessoas, abençoe. Inclusive agora, Deus te abençoe, você, sua família, todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, amém. Faça sempre isso. Por quê? Porque literalmente a bênção de Deus é dada para mim e para você. Mas a partir do momento que nós recebemos, já não é mais para a gente, é para o próximo. Porque Deus transborda. A lógica de Deus não é a lógica de dividir. Eu tenho essa quantidade, eu só posso dar para você. Não, é o contrário. Eu tenho essa quantidade, eu vou dar para você. E você vai receber essa quantidade e vai passar para frente. Só que essa quantidade que você recebeu, ela não é perdida. Pelo contrário, ela aumenta. Pelo fato de você ter passado para frente. E assim vai, assim vai, assim vai. Assim é. Entende? A lógica de Deus sempre é essa. Números capítulo 7. As ofertas de ocasião da dedicação do tabernáculo. Versículo 7. Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou, juntamente com todos os utensílios. Também ungiu e consagrou o altar, com todos os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias que eram os líderes das tribos, encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas. Trouxeram as suas dádivas ao Senhor, 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder, e uma carroça de cada 2 líderes, e as apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: aceite as ofertas deles, para que sejam usadas no trabalho da tenda do encontro. Entregue-as aos levitas conforme exigia o trabalho de cada homem. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu as 2 carroças e os 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles. E 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Mas os coatitas não lhes deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados, pelos quais eram responsáveis. Quando o altar foi ungido, os líderes trouxeram as suas ofertas para a dedicação do altar, e as apresentaram diante dele, pois o Senhor tinha dito a Moisés: cada dia o líder deverá trazer a oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, Nazon, filho de Aminadab, da tribo de Judá, trouxe a sua oferta. E aí que coisa linda, né? Cada líder vai trazer sua oferta em 12 dias. A oferta dele foi um prato de prata de 1 quilo e 560 gramas, e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com peso
com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, e um novilho, um carneiro e um bode de um ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Nazon, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar, líder de Issacar, trouxe a sua oferta. E aí você vê, Judá e Issacar. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para aspersão de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, com oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto. Um bode com oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, líder de Zebulon, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas. Ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, com oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um bode de um ano como holocausto. Um bode com oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elizu, filho de Sedur, o líder de Ruben, trouxe sua oferta. A oferta dele foi um prato de 1,560 kg e foi a bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha, amassada com óleo, com oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto. Um bode com oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elizu, filho de Sedeur. No quinto dia, Selumoel, filho de Zurizadai, líder de Simeão, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, com oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano como holocausto. Um bode com oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Selumoel, filho de Zurizadai. No sexto dia, estamos no sexto dia ainda, gente. Sexto dia de 12, certo? Sexto dia de 12. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel e líder de Gade, trouxe sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas. Ambos pesadas com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas e cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano como holocausto, um bode com oferta do pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisaf, filho de Deuel. No sétimo dia, Elisama, filho de Amiúde, o líder de Efraim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg. Meu Deus, todo mundo quer esse prato, né?
1,60 kg e uma bacia de prata para as aspersões. Ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos pular aqui, vamos fazer igual a genealogia. Quem quiser ler, pode ir lendo aqui. Pode ir lendo aqui, vai pausando, e aí você vai lendo. Mas a gente vai pular aqui e a gente vai logo para cá, para essa parte aqui. Essas foram as ofertas, porque aqui o último, no caso, no 12º dia, Aíra, filho de Enã, líder de Naphtali, trouxe as suas ofertas. E a mesma coisa, é um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões. Aí, a mesma coisa no caso. Aí, né, ele trouxe ali os objetos ali para dar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor, os animais também, e seguindo, né, essa foi a oferta, né, de Aira, filho de Enã, que no caso é o líder da tribo, né. E aí foram 12 grandes ofertas que as tribos deram para os levitas, deram para Deus. Essas foram as ofertas dos líderes de Israel para a dedicação do altar quando este foi ungido. Ao todo foram, aí agora vai consolidar todos esses dados. Olha que coisa linda. Olha como Deus é perfeito. Deus ele faz um negócio excelente, porque ele sabia que a gente ia pegar esse dado consolidado aqui para poder chegar ao entendimento completo. Ao todo foram 12 pratos de prata, 12 bacias de prata para as aspersões e 12 vasilhas de ouro. Cada prato de prata pesava 1,560 kg e cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28,8 kg, com base no peso padrão do santuário. As 11 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada uma 120 gramas, com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1,440 kg. O total de animais oferecidos em holocausto foi de 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de ouro, juntamente com as ofertas de cereal. 12 bodes foram trazidos para oferta pelo pecado. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão foi de 24 bois, 60 carneiros e 60 bodes e 60 cordeiros de um ano. Foram essas as ofertas trazidas para a dedicação do altar depois que esse foi ungido. E aí você vê coisa linda, né? Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouviu a voz que ele falava do meio dos 2 querubins, de cima da tampa da Arca da Aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. E aí você vê, lembra ali a tampa da aliança? Cadê? Moisés ouviu uma voz que ele falava no meio dos 2 querubins. No meio dos 2 querubins, de cima da tampa da Arca da Aliança. Lembra que o Senhor colocou em cima da tampa da Arca da Aliança 2 querubins, um de frente para o outro? Então, ali do meio, Moisés ouviu uma voz e ali Deus estava conversando com ele. E assim, todo ano um sumo sacerdote, uma vez por ano, ele vai entrar ali no Santo dos Santos, vai entrar aí no Santo dos Santos e ali Deus vai falar com ele. Ali Deus vai receber o sacrifício pelo povo e ali Deus vai dizer se naquele ano vai ter paz ou vai ter guerra. Se aquele ano, se ele aceitou o sacrifício de Israel ou não. E se ali Deus está no meio do povo ou não. Então assim, ali vai ser um local, esse local aqui no meio dos querubins, no Santo dos Santos, vai ser onde Deus ele vai se apresentar muito para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E assim, esse foi o dia 31 de 365 dias com o Senhor, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Amanhã é dia 32, se Deus quiser, em nome de Cristo Jesus. E amanhã, se Deus quiser, vai ser dia 1º de 2 de 2026, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Tamo juntos em nome de Cristo Jesus. Aproveitando que você chegou até aqui, se inscreve aqui para que amanhã, dia 32 e dia 1º, né? Dia 1º de 2026, 1º de fevereiro de 2026, você receba a notificação e aquela questão. O reino do Senhor ele é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você, mas é sobre o próximo. Então seja útil para Deus, seja útil para o reino do Senhor, seja útil para o nosso Deus Todo-Poderoso. Curte aqui para que chegue mais gente à palavra dele, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Deus te abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 32.
Te espero amanhã. Em nome de Jesus. Amém.